Após pressão de Bolsonaro e ainda sem novo comando, Ministério da Saúde altera protocolo de uso da cloroquina. Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura com promessa de prêmio de consolação. O MEC cede aos apelos e adia o Enem. Indefinição sobre veto de Bolsonaro leva a corrida nos estados por aumentos salariais. E ainda o sofrimento dos motoristas de aplicativo em meio à crise do coronavírus. Veja agora no Livros Notícia. Ainda sem definição sobre seu comando, o Ministério da Saúde publicou um novo protocolo de uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. E por que isso chama atenção? Porque protocolo de atendimento devia ser um documento estritamente técnico. No entanto, essa mudança ocorre após uma forte pressão pública, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, que tem politizado o remédio e tratado como uma cura milagrosa, apesar de não haver comprovação científica de sua eficácia. Para entender melhor esse assunto, nós vamos ouvir agora o médico infectologista, pesquisador e associado do Livres, Arthur Brito. O documento não traz nenhuma grande novidade. O que está escrito nas linhas não traz nenhum assombro. Mas o que está escrito nas entrelinhas, isso sim, é bastante preocupante. No documento do Ministério da Saúde fica claro que a escolha final do tratamento seria dos médicos, inclusive com a necessidade de um termo de consentimento esclarecido por parte dos pacientes, já que o próprio documento fala que nenhum dos tratamentos possui eficácia científica comprovada, mas existe uma clara tentativa de manipulação de parte da população e também de parte da classe médica na prescrição da hidroxicloroquina. O que a gente assistiu hoje com esse documento é, mais uma vez, uma tentativa de imposição branca de uma agenda que não é a agenda da ciência, é a agenda da política e a agenda de uma política pública mal pensada e com objetivos pouco claros. Isso é bastante preocupante. Espero que os médicos brasileiros tenham tranquilidade e paciência de sermos grandes acolhedores do sofrimento e comunicadores da ciência. Tem uma frase que eu aprendi na faculdade ainda, que dizia que a medicina nem sempre cura, mas ela sempre pode cuidar. Então, eu acho que o momento que a gente vive é esse. É de dar todo o suporte que a gente pode dar, sem precisar entrar em conflito com a ciência. Chegou ao fim o pior papel da vida de Regina Duarte. Sua passagem à frente da Secretaria de Cultura foi marcada por uma nulidade do ponto de vista das políticas públicas e por uma tragédia do ponto de vista político e humano. A cena mais marcante da atriz nesse teatro foi aquela pavorosa entrevista concedida à CNN, onde ela banalizou a vida e fez propaganda da ditadura militar. E a despedida não poderia ser mais velha política do que foi, com um prêmio de consolação. Bolsonaro anunciou que Regina assumiria o comando da Cinemateca, que é um órgão responsável pela memória do cinema nacional. Só que agora vem um detalhe constrangedor. O cargo prometido por Bolsonaro para Regina simplesmente não existe, porque a gestão da Cinemateca é feita por uma organização social e não diretamente pelo governo federal. E a organização social, em tese pelo menos, tem autonomia. Que papelão a Regina foi se meter. Após muita pressão da sociedade, o MEC anunciou o adiamento do Enem. A nova data ainda não foi definida, mas deve ser entre dezembro e janeiro. E agora, bem, é óbvio que a pandemia da Covid-19 tem efeitos muito diferentes na vida dos estudantes a depender de suas condições socioeconômicas. Aquele que tem dinheiro, que mora numa casa confortável, estuda em escola privada, tem uma condição de estudo absolutamente diferente daquele que não tem dinheiro, que mora numa favela e que estuda em escola pública, especialmente porque a maior parte das escolas públicas simplesmente não está dando aula, não tem nenhum tipo de
ensino aos alunos nesse contexto da pandemia. Então o grande desafio aí é como diminuir essa injustiça, como diminuir essa desigualdade. A resposta não é simples, mas o fato é que se a gente ficar restrito ao adiamento, o problema não vai ser resolvido, vai ser só empurrado com a barriga. Por isso, o Livres quer fazer a nossa parte, que é ajudar a sociedade brasileira a construir uma proposta sobre a realização do Enem em 2020. E para isso nós vamos realizar uma audiência pública convocando toda a sociedade, todos os interessados, na sexta-feira da semana que vem, dia 29 de maio. A ideia é debater soluções, consolidar isso num documento que vai ser encaminhado para o Ministério da Educação e para as secretarias de educação por todo o Brasil. Então, participe, a sua presença e suas sugestões e comentários são muito importantes. Marque na sua agenda e, na dúvida, já ative o sininho para não perder as notificações, porque nós vamos fazer a transmissão dessa audiência pública aqui no canal do Livres. Lembra do projeto de socorro aos estados? A gente tem falado bastante dele aqui desde o tempo em que ele estava configurado como Plano Mansueto. Ele mudou completamente, não tem nenhum tipo de contrapartida. Foi aprovado no Congresso apenas a parte de dar o dinheiro, a parte do retorno dos estados em compromisso com a responsabilidade fiscal caiu por terra e logo em seguida, o ministro Paulo Guedes veio a público fazer pressão e fazer o pedido para que o presidente Jair Bolsonaro vetasse pelo menos um dos pontos que foi derrubado no Congresso, que seria o veto ao aumento de salário do funcionalismo público pelos próximos 18 meses. Bolsonaro disse de imediato que quem manda na economia é Paulo Guedes e se esse era o conselho de Paulo Guedes, ele ia considerar. Mas o que é que ele fez até agora? De fato, nada. Nesse vácuo de ação, alguns governadores estão se aproveitando, correndo com o populismo e adiantando os aumentos para o funcionalismo. Segundo o CLP, o congelamento por 18 meses dos salários dos funcionários representaria uma economia de até 120 bilhões de reais. Agora lembre o seguinte, o Brasil já estava completamente falido antes da crise. Agora com a crise, as expectativas é que a dívida pública brasileira pode chegar em até 100% do PIB. E quem que vai pagar essa conta? As crianças de hoje, que serão os pagadores de impostos do futuro e vão ter que pagar essa conta. E vale lembrar o seguinte, enquanto o pagador de imposto do setor privado, em especial aquele trabalhador informal que nesse momento está tendo sua renda completamente deteriorada e está sentindo na pele os efeitos da crise, os governos querem que esse trabalhador informal, seja obrigado a pagar o aumento de salário do funcionário público que nesse momento goza de estabilidade e não está tendo nenhum centavo a menos no seu bolso. Ele está recebendo seu salário integral como se nada estivesse acontecendo com o país. Ou seja, aumentar o salário do funcionalismo nesse contexto é aumentar a desigualdade social no Brasil e, sobretudo, dificultar o processo de retomada da economia, especialmente para os trabalhadores mais pobres e mais vulneráveis da sociedade brasileira quando essa crise passar. Desde a chegada da pandemia no Brasil, o Livres tem organizado várias campanhas para ajudar diretamente aqueles que mais estão sentindo os efeitos dessa crise nas suas vidas. Hoje a gente vai falar da iniciativa do líder Livres em Pernambuco, o professor Tiago. Quem é que não lembra de uma ajuda que já recebeu de um motorista de aplicativos? Seja para chegar em casa mais cedo, não perder a hora daquele compromisso, ou durante a saída de um show. Estes profissionais que sempre te ajudaram agora precisam de ajuda. Por isso, a AMAP, Associação dos Motoristas de Aplicativos de Pernambuco, em parceria com o Movimento Livres, está lançando a campanha #Ajude um Motorista. Nesse momento de pandemia, a demanda por viagens caiu 90%. Além disso, o governo do estado de Pernambuco instituiu um rodízio que diminui pela metade o número de dias trabalhados. Dessa forma, a renda de pelo menos 50 mil motoristas está comprometida. Por isso, queremos arrecadar 1.000 cestas básicas para ajudar os motoristas de aplicativos e suas famílias nesse momento de dificuldade. Todos os recursos serão arrecadados pelo Livres e repassados para a AMAP, que fará a distribuição prioritariamente para os motoristas que não receberam nenhum tipo de auxílio. Com R$40, você apoia uma família inteira na luta contra o coronavírus. Participe dessa ação de solidariedade e ajude quem sempre te ajudou. Ontem, o diretor pró tempore do Cefet, que só está em seu cargo devido à intervenção ainda em 2019 do ministro Weintraub,
lançou uma nota oficial, deixando explícito seu desejo de exonerar os diretores de todos os outros campos, ou seja, um completo desrespeito à democracia, em mais uma decisão arbitrária. Eu, como associado Livres e amante das liberdades, não poderia ficar calado. Deixo aqui a minha completa indignação com mais esse absurdo. Hoje às 18 horas tem mais um encontro do Projeto Nabucco, onde eu vou falar sobre comportamento eleitoral, o que esperar de 2020. Eu vou explicar como o eleitor pensa e quais discursos vão ser mais eficazes nessas eleições, então te vejo lá. Pessoal, com muita alegria, eu recebi a notícia que a Câmara da Serra colocou em pauta a redução do salário dos vereadores em 30%. Vocês que acompanham aqui nas redes sociais já sabem que desde março eu venho cobrando esse exemplo do poder público. E isso mostra mais uma vez a força da sociedade. Esse foi o Livros Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, é muito importante para a gente chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, tem uma programação muito legal para você. E como você sabe, o Livros Notícia de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.